Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste sábado, dia 5 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Esse texto, para mim, pessoalmente, é um texto que me fala muito ao coração, especialmente a segunda parte. Esse evangelho nós poderíamos dividir ele em duas partes. A primeira, com relação ao jejum, e a segunda, Jesus está dizendo que Deus ele tem um vinho novo para colocar na nossa vida. E, às vezes, ele não coloca o vinho novo, porque os odres estão velhos. Então, vinho novo se precisa colocar em odres novos, né? E um remendo de roupa velha não pode colocar em roupa nova. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus quer, o que ele quer comunicar ao nosso coração com isso? Bom, primeiramente, veja, irmãos, o Senhor ele tem graças especiais para derramar na nossa vida. Graças especiais. E veja, primeira coisa que é óbvio para cada um de nós é que não há conciliação entre pecado e vida sobrenatural e vida da graça. Porque nós aprendemos no catecismo desde cedo que o pecado mortal, ele simplesmente mata a vida de Deus em nós. Sim, por isso o nome pecado mortal, porque ele mata a caridade. E a vida de Deus em nós, ela é a caridade. Então, mata a possibilidade em nós de nós vivermos uma vida sobrenatural com Deus. De maneiras que aquele que está em pecado mortal ele não tem vida interior. Me desculpa estar dizendo isso aqui, mas esta é a verdade católica. A vida interior, ela supõe o estado de graça. Então, é evidente, o que Jesus está dizendo é que vinho novo só se coloca em odres novos. Ou seja, o vinho novo é Deus. Deus, ele quer se derramar em nós. Ele quer que nós vivamos a sua vida, Mas Deus, ele não se dará todo. E aqui eu uso agora uma frase de Santa Teresa d'Ávila, essa grande doutora da igreja, a grande Teresona, que ela diz: Deus não se dará todo àquele que não se der todo a ele. E é assim, Deus, ele não se dará todo a nós para aquele que não se der todo a ele primeiro. E isso aqui não é uma troca, Não é a troca, porque se a gente olhasse para isso e pensasse que fosse uma troca, então nós não entendemos a palavra. Qual é a preocupação de Deus? A preocupação de Deus é que os nossos odres não estão preparados para receber o vinho novo. E ele não quer queimar um cartucho e ele não quer que a gente se perca dele, para sempre. Então Deus, ele trabalha com uma pedagogia diferente, Ele permite algumas coisas, deixa que algumas coisas aconteçam,
para ir nos chamando a atenção, para que a gente vá tomando consciência, para que nós vamos então preparando a nossa vida e refazendo os nossos odres. E aí, claro, a gente entende 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Ou seja, nós precisamos de conversão metanoia, que não é só um deixar de fazer algo aqui ou um deixar de fazer algo ali. A conversão metanoia, ela é de fato uma mudança de mentalidade mesmo. É uma mudança de mentalidade. Eu era desse jeito e Deus, ele refez os odres da minha vida e hoje eu sou desse jeito. Isso é metanoia. E quando nós estamos nesse maravilhoso processo, e é aqui, meus irmãos, que a gente pode correr o risco de não entender essa palavra. Vinhos novos em odres novos. Como fazer que os nossos odres, eles fiquem odres novos para receber o vinho novo de Deus? Ora, é pelo processo chamado conversão. Agora, nós temos um conceito ainda, infelizmente, muito raso de conversão. Vocês sabiam que existem 3 conversões? E nós muitas das vezes ficamos apenas na primeira conversão, ou pelo menos conhecemos a primeira conversão. Nós temos um conceito assim, né? Quando a gente conversa com as pessoas, nós constatamos isso. O conceito de santidade para alguns é: fulano não comete nenhum pecado, vai à missa todo domingo, é uma boa pessoa, um bom pai de família, já é santo, já está convertido. Não. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Há uma escala, a escala teresiana, a escala de Santa Teresa, vai de 1 a 7. Da primeira morada à 7ª morada. Nesse percurso, está aí colocadas as 3 conversões. Num conceito de São João da Cruz, por exemplo, nós podemos colocar via purgativa, iluminativa e via unitiva. 3 conversões. Numa outra classificação geral ainda nós podemos colocar amor servil, amor filial e amor esponsal. Então, existem várias maneiras de falar a mesma coisa para dizer que a conversão, a configuração plena da nossa vida a Deus nesse mundo, ela não é simplesmente um não pecar. Não, mas ele é um amar sem limites. E aí Santo Tomás de Aquino diz que a caridade ela sempre poderá crescer e ela não cresce por adição, ela cresce por intensidade de amor nossa dedicada a Deus. São já gestos, que nós vamos fazendo e que nós vamos amando a Deus mais profundamente pelaquilo que Ele é. E aí nós vamos nos configurando a Cristo. Então, a via dos iniciantes, que somos nós, e eu aqui lamento miseravelmente já há muitos anos caminhando com o Senhor, e no meio desse caminho houve tropeços, é importante dizer isso, porque senão as pessoas pensam que nós, ao santinho, não, houve tropeços nesses 29 anos caminhando com o Senhor, houve tropeços sim, mas graças a Deus a gente se levanta de novo, pela misericórdia de Deus a gente se levanta. Houve tropeços sim, mas miseravelmente nesse tempo já era para mim ser santo, e eu não sou ainda. Por quê? O que nos atrapalha para nós de fato entrarmos nesse convívio com o Senhor, para que os odres fiquem novos? E cada ano que passa essa dificuldade aumenta. É algo chamado apego. Nós somos extremamente materialistas. O mundo é materialista. As pessoas gastam uma vida para quê? Para ter. É ou não é, irmão? Vamos aqui parar para pensar. As pessoas se matam de estudar para quê? Não para serem sábias e santas, mas para entrarem no mercado de trabalho. As pessoas não estudam para saber, mas para ter um papel. As pessoas, elas gastam uma vida, acordam de madrugada, fazem de tudo para quê? Para ter dinheiro. Porque o dinheiro
proporciona conforto, proporciona viagens, bem-estar, etc. E eu não estou dizendo que nós não podemos buscar alguma coisa disso, somente que o nosso coração ele é só voltado para essas coisas, é voltado demais para isso. Então São João da Cruz diz que o passarinho ele não voa se tiver uma corrente amarrada no pé, mas ele também não voa se tiver uma linha fina que segura ele de alçar voo. Muitos de nós não alçamos voo. Por quê? Porque nós estamos presos. Nós estamos presos a cargo, estamos presos à situação social, nós estamos presos à fama, estamos presos ao dinheiro, nós estamos presos ao conforto e tantas coisas nos amarram nesse mundo. Aqui está um grande obstáculo, estou falando de um grande obstáculo, que nos impede de se lançar em Deus. A palavrinha de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dada por acréscimo, muitas vezes acaba ficando de lado na nossa vida. E é preciso pensar, é preciso parar e refletir. Por quê, irmãos? Porque um dia, e a gente não sabe qual dia, tudo isso por qual você lutou e buscou e batalhou, e talvez até tenha conseguido, você terá que deixar aqui. E você terá, como diz São João da Cruz, no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Pois é, teremos que comparecer diante do Senhor. E nada disso, me desculpa dizer, irmão e irmã, nada disso que é material, você levará consigo. Você levará consigo somente aquilo que você tiver feito pelo Senhor. É assim. Então, hoje, nesse chamado maravilhoso, o Senhor, Ele quer que o nosso odre, ele esteja novo, para que Jesus, então, possa colocar o vinho novo. E esse vinho novo que transbordará por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.